Bom, pessoal, já temos aqui na nossa, nessa nova aula de hoje, né? Em mais uma aula de hoje, referente à disciplina de Geografia, nós temos aqui a Jordana, o Gustavo, Luiz Carlos, Natália e Camila. Vou estar tentando agora fazer uma compartilhação de tela com vocês para a gente dar início à correção das atividades. Vocês conseguiram, de alguma forma, nesse período curto aí de tempo, conseguir, às vezes, realizar algum exercício, seja ele aí impresso ou, às vezes, copiaram no caderno? Sim ou não? Eu consegui copiar. Conseguiu copiar, Eu né? também. Hum, Eu também consegui fazer. certo, não, tranquilo. A gente está trabalhando com um espaço bem curto de tempo também para os estudantes, né? E às vezes não, assim, hoje, assim, de imediato, às vezes não consegue realizar, né? Mas no decorrer dos dias já, já consegue, né, finalizar. Vou fazer aqui um compartilhamento aqui de tela com relação à correção dos exercícios, tá ok? Da atividade de geografia. Vocês estão conseguindo visualizar, por gentileza? Sim. Sim. Sim, ok. Pessoal, na nossa lista de exercícios, a questão de número 1, ela abordava algumas expressões com relação ao velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. E muitas das vezes até questionava o estudante sobre essas expressões, se elas se referem-se a uma forma, né, de distinção dos continentes, que aí nós tínhamos algumas alternativas. Obedece a fatores econômicos, né, que é a alternativa a letra B, que corresponde, muitas das vezes, aí uma visão eurocêntrica dessas expressões, né? A letra C designa as mudanças no poderio das lideranças mundiais. Nós comentamos com relação a alguns países, né, que são considerados assim potências e lideranças mundiais. A gente citou o exemplo aí do Japão, né, que após o processo aí de reconstrução do país, hoje ele é uma liderança econômica, né, mundial. Nós tínhamos aí a alternativa de estar relacionada aos processos de descolonização. A letra E correlaciona o conflito de forças das potências imperialistas mundiais. É interessante destacar o seguinte, pessoal, nessa primeira questão, que essas expressões de velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo, elas fazem, assim, muitas das vezes, uma referência a uma forma de distinção dos continentes, que de certa forma aí corresponde a uma visão eurocêntrica, tá ok? Destas expressões. Com relação ao exercício, pessoal, de número 2, que falava sobre, no primeiro momento, o estudante fazer uma observação no mapa abaixo. Esse mapa ele retrata um pouco das subdivisões dos continentes, os continentes, né, da Terra. E aí pedia para o estudante ele fazer uma análise, né, e diagnosticar aqueles que se situam, né, em todos os hemisférios do planeta. Os hemisférios aí, pessoal, no caso seria norte, sul, leste e oeste, conhecidos também de Oriente e Ocidente aí. Se né, ou se são. Por quê? Porque se é somente um continente ou se são mais de um continente. E aí nós tínhamos algumas alternativas, né? A letra A, Ásia e América. A letra B, África e Europa.
A letra C, África e Ásia. A letra D, Europa. E a letra E, a África. Então, pessoal, eu tinha até feito uma breve explicação com relação a essa questão aqui para facilitar a identificação desse respectivo continente. Então, assim, a gente tem que partir muito do princípio com relação aí ao principal paralelo, né, e o principal meridiano, tá ok? Nessa subdivisão aqui, né, ou seja, são linhas imaginárias. Por exemplo, nós pegamos aí a linha do Equador, tá ok? Fazendo esse traçado aqui, ó, e um principal meridiano de Greenwich. Então, aqui se a gente for fazer esses traçados em específico, a gente observa de que o continente africano, ou seja, a África, ele é o único continente a se localizar aí nos 4 hemisférios aí. Quais seriam esses hemisférios aí? Norte e sul, né? E o leste e oeste, né? Então, no caso aí, seria a África aí. Então, no caso aí, a África, né? Ela se situa em todos os hemisférios do planeta aí, os respectivos hemisférios. Para que fique, assim, de uma forma mais clara, né? Para o estudante, assim, que ele possa compreender, né? De uma forma mais positiva. Pessoal, com relação aqui à questão de número 3, eu falava assim, segundo o texto trabalhado, qual continente apresenta os principais problemas sociais? Aí comente. Então, assim, o estudante ele vai fazer uma análise, né, de acordo com o processo aí de introdução da atividade, no o texto de apoio, sobre alguns fatores, né, envolvendo aí questões sociais, de alguns continentes que, né, são, assim, são características negativas, né, desse respectivo continente. Nós temos aqui como exemplo, ó, citou o exemplo da África, tá ok? Olha, a África apresenta os principais problemas sociais. A gente tinha feito até um breve comentário na aula anterior, principalmente, pessoal, esses problemas na atualidade. A maioria da população se encontra aí desnutrida e está nesse continente. A África subsaariana aí, por exemplo, pessoal, ela tem uma grande incidência aí de AIDS, né? Ou seja, do vírus HIV. Isso faz, de certa forma, a expectativa de vida desse respectivo país, que encontra-se aí no continente africano, a expectativa de vida cair, cerca aí de 30 anos, tá ok? E aí, mais à frente aqui, citou alguns países, né, como os mais aí afetados, tá vendo? Que no caso aí são 4, né? O Botsuana, Suazilândia, Lesoto e o Zimbábue. Então, nós temos aí já destacado alguns problemas sociais, citou aqui 2. Questão da nutrição aí da população, com relação a doenças aí que fazem a expectativa de vida da população cair, tá ok? E citou 4 países que, teoricamente, aí sofrem, né? São mais afetados. Voltando aqui para a nossa lista aqui de exercícios, nós temos aqui o exercício de número 4. A questão de número 4 falava assim, a xenofobia não é necessariamente um problema continental, mas territorial, e que se estabelece através das distinções, né, entre os diferentes estados e as diferentes nações. No entanto, há um continente no planeta que se destaca dos demais por apresentar com a maior frequência a prática de manifestações xenofóbicas, né? Ou seja, aí algumas características aí de preconceito. Nessa questão aqui em específico, eu utilizei como exemplo os sujeitos aí da região Nordeste, por exemplo.
muitas das vezes, quando eles se deslocam para outras regiões aí até mesmo aqui do nosso território, né, do Brasil, eles muitas das vezes assim sofrem um tipo de preconceito, tá ok? Seja aí pelo seu sotaque diferenciado, seja pelo seu modo de vestir, o seu modo de se alimentar, né? Também de se comunicar com as pessoas, às vezes pelo seu grau assim de instrução, entre outras características. Muitas das vezes eles sofrem um tipo de preconceito. Em específico na Europa, por exemplo, quem tem a oportunidade de acompanhar alguns campeonatos aí esportivos, né, relacionados ao futebol, a gente percebe que a questão do racismo, né, até mesmo na atualidade a gente já tivemos aí alguns episódios de racismo, principalmente no período aí antes da pandemia, quando ainda tinha público nos estádios. Então, teve alguns episódios, né, relacionados a alguns tipos de preconceito, né? Então, assim, nós tínhamos aí 5 alternativas, né? Nós tínhamos aí a letra A, a África, a letra B, a Europa, a letra C, a Ásia, a letra D, a América do Norte e a letra E, Oceania. Então, se a gente for fazer uma análise profunda dessas questões, a gente vai chegar à conclusão de que essa questão aí da xenofobia, ela acontece aí nos 4 cantos aí do planeta. Mas, assim, a gente percebe que ocorre também com uma frequência, até por uns países aí europeus, seriam um pouco fechados com relação a outras culturas também, de outros povos. Então, a gente percebe que isso se acontece muito no continente europeu, ou seja, na Europa, ok? Pessoal, com relação a este conteúdo que a gente trabalhou hoje, vocês assim ficaram com alguma espécie assim de dúvida, alguma questão que não ficou às vezes assim compreendida? Eu já destaco que assim a gente, principalmente nesse período aqui que está num processo de adaptação com essas aulas, né? A gente tenta flexibilizar os conteúdos, né, de uma forma que facilite também para os nossos estudantes. Eu gostaria de ouvir de vocês que estão aqui presentes. Eu tenho o Luiz Carlos, o Gustavo, né, a Jordana, a Camila e a Natália. Se de alguma forma vocês ficaram com dúvida, alguma questão não ficou assim muito bem compreendida, não ficou bem explanada, né? Ou Eu, sim, por não. eu só queria saber o que era visão eurocêntrica, Certo. que eu não Visão. entendi muito. Uhum. Essa questão aqui da visão eurocêntrica, Camila, vamos até voltar aqui na questão para que fique claro. É uma visão no seguinte sentido, envolvendo aqui até mesmo aquela divisão entre países aí desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá ok? Então, nessa questão em específica, utilizou-se assim, velho mundo, certo? Novo mundo e novíssimo mundo, tá ok? É interessante destacar no seguinte, alguns países são referências aí no âmbito mundial, certo? Outros não, devido a essa questão de passar por um processo aí ainda estão em um processo de desenvolvimento, entendeu? E nós citamos um exemplo de um país que depois, assim, de um processo de reconstrução, no caso é o Japão, já falando em específico aí do continente asiático, né, que esse país faz parte, pois o processo de reconstrução do país, hoje ele é tido aí como uma as maiores potências aí, no quesito aí econômico, né, da expectativa de vida da sua população, né? Aí isso,
Camila, isso se corresponde, muitas das vezes aí, a um tipo de visão que se tem, né, sobre algumas expressões. Entendi. E é interessante, Camila, também destacar a seguinte questão. Alguns continentes têm algumas características assim peculiares, né? Que foram citadas assim até assim na aula anterior. Se a gente for pegar aqui a questão da Oceania, né? É um continente aí que ele de certa forma corresponde a uma região geográfica, tá ok? Mais assim composta por ilhas, tá ok? Aí a gente já vê até mesmo a questão aí a desenvoltura desse continente em específico. Localiza-se entre dois oceanos, tá ok? Então tem todo um processo, uma dinâmica que envolve esses continentes aí do nosso planeta. Com relação aí à visão aí da parte aí europeia, a Europa ela é tida assim como, de certa forma, o segundo, né, menor continente em superfície do mundo. E assim é constituído por 50 países. E é somente aí o quarto continente mais populoso, representando aí 11% da população mundial. Mas aí tem uma série de fatores, né, econômicos, sociais, culturais, que mesmo assim fazem com que países oriundos aqui do continente europeu sejam assim considerados assim potências, né, no cenário mundial, né? Então, às vezes, o continente aqui em específico, ele não chega a liderar aí com relação a número de países, a questão territorial, mas a gente percebe que tem outras características, né, que fazem desse continente específico, alguns países que se situam nele, né, serem considerados assim como potências. Aqui na América, na área aqui que envolve as Américas, né, América Central, do Norte, América do Sul, parte aqui também do Caribe, tá vendo? A gente percebe assim que nós temos os Estados Unidos, por exemplo, até mesmo com relação à cotação da sua moeda, né? Questões comerciais com demais países, a gente pode colocar os Estados Unidos como uma das potências também, assim como a China, né? Se a gente for analisar a China com relação à sua população, né? É uma população considerável aí. E é isso, pessoal. Mais algum estudante tem alguma dúvida? Não. Certo, tá ok. Pessoal, é o seguinte, esse conteúdo dessa aula que a gente está tendo novamente, e eu pretendo disponibilizar ele no grupo de estudos, né, no WhatsApp, os grupos de estudo, para poder, de certa forma, assim, atingir também aqueles alunos que não, por algum motivo ou outro, não conseguiram participar da nossa aula de hoje, tá ok? E também a questão da correção, né, dos exercícios. Aproveitar que ainda falta alguns minutos, pessoal, dessa nova reunião, porque é o seguinte, o Zoom ele disponibiliza 40 minutos, né, por reunião. A gente ainda tem aqui mais alguns minutinhos. Essa questão que a Camila levantou sobre as questões assim que envolvem uma visão eurocêntrica, né, é até interessante porque pode ser destacado na seguinte questão, né, com relação a essa visão, que também pode ser considerada como uma forma, né, de interpretar muitas das vezes a realidade, né, que parte de um ponto de vista assim que defende algum modelo assim social,
certo? Algum modelo político, econômico também, né? A gente citou aí o exemplo do Japão, considerado uma potência mundial no quesito aí econômico, também político, a questão do planejamento desse respectivo país, né? Questões sociais positivas. Então, assim, vai muito também, um exemplo assim mais simples, de uma visão, né? Que se tem, né? Um ponto de vista que defende essas características, né? Específicas, assim, mais positivamente desses países top de linha, né? Ou seja, ou esses países desenvolvidos. É, tá aqui presente a Jaqueline Santos, Jordana, Camila, a Natália, o Luiz Carlos e o Gustavo. Tá ok. São 2, 4, 6 alunos. Certo. Pessoal, eu vou estar aqui encerrando aqui essa reunião, né, que envolve aqui as correções, né, dos exercícios. E assim que possível, né, após o salvamento aqui e a edição dessa gravação, eu vou estar disponibilizando lá no nosso grupo de estudos. Tá ok? No mais, é gratidão a cada um de vocês que participaram, né? Interagiram aqui conosco. E espero vocês, né, na próxima aula, assim como os outros estudantes, né? No mais, é agradecer a cada um, tá ok? E aí, pessoal, se possível, fazendo aquele mesmo padrão, assim que possível, mandar foto, né, dos exercícios para a gente registrar até aqui no sistema, né? Tá ok? Ok. Certo, Gustavo. Então, pessoal, fiquem com Deus, tá ok? E até a nossa próxima aula. Nós também. Até.